Uma casa de apostas feita por paranaenses para paranaenses. A Bplay Paraná chegou para te entregar as melhores odds, os melhores mercados e, óbvio, muito Atlético Paranaense. Espero você lá pra gente poder se divertir junto. Salve, 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 rapaziada. Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Olha, meu povo, vamos trocar uma ideia, falar um pouquinho sobre o protesto que aconteceu nessa tarde na frente do CT do Caju. Alguns membros da torcida organizada, os fanáticos, foram para a porta do CT pedindo para falar tanto com o Márcio Lara, tanto com o presidente Petralha, que estava no CT. E eu confesso para vocês que todo protesto de torcida me impacta um pouco, sabia? Eu acho que quando a gente fala de protesto de torcida é algo muito forte. É uma necessidade de ser ouvido muito grande do torcedor, que eu acho que é muito potencializada pela relação que foi construída entre Atlético e torcida, onde o Atlético solenemente ignora o seu torcedor. Então, assim, algumas pessoas pararam tudo para ir para a porta do CT cobrar melhorias pro Atlético. Ninguém foi violentado, nenhum patrimônio foi depredado. Eu acho super justo. Torcedores que eu tenho certeza que estavam na Arena da Baixada vendo o que aconteceu entre Atlético e Botafogo de São Paulo. Torcedores que eu tenho certeza que estavam na Arena da Baixada vendo o que aconteceu entre Atlético e Maringá. Torcedores que eu tenho certeza que estavam acompanhando ano passado tão maldito centenário. O torcedor do Atlético, ele tá meio que desesperado. Ele tá vendo a areia movediça puxar o Atlético para baixo e a impressão que ele não pode fazer nada é muitíssimo grande. Nesse momento, não adianta campanha de rede social para trazer o torcedor para perto. Nesse momento, não adianta, acho que nada, trazer o torcedor para perto. Além de machucado, o torcedor tá uma palavra ainda mais forte. O torcedor tá desacreditado. O Atlético, durante anos, estava construindo uma relação de credibilidade com o seu torcedor. O Atlético, em muito pouco tempo, perde toda essa credibilidade. O Atlético, em muito tempo, perde toda essa moral. O Atlético, em muito pouco tempo, perde tudo isso que ele conquistou. Toda essa banca que ele conquistou, toda essa moral que ele conquistou. É meio complicado a gente admitir isso, mas é por aí. O Atlético, ele hoje é um clube que ele vai ter que se provar pro seu torcedor novamente, em todos os sentidos. E o primeiro passo começa na quinta-feira. O primeiro passo é o Atlético jogar minimamente bem no próximo jogo. E depois no próximo, e depois no próximo, e depois no próximo, e depois no próximo. Acho que nem durante o trabalho do Diniz, o torcedor do Atlético tava tão cinza com o time. E eu recebo muitas declarações nesse sentido. De, cara, porra, tem tanto tempo que eu não tô tão broxado com o Atlético, tem tanto tempo que eu não tô tão broxado com o Atlético, tem tanto tempo que eu não tô tão broxado com o Atlético. Isso me entristece muito, porque, assim, o torcedor, ele sai de um pico, de uma expectativa de anos por um centenário, para um dos piores sentimentos que você pode ter. É você amar muito aquilo e você começar a sentir uma certa indiferença em relação àquilo. O Atlético, ele tá numa condição de ou engrena agora, ou institucionalmente vai ficar inviável. Porque cenas como a de hoje, de um protesto na porta do CT do Caju, vão continuar acontecendo, e vão continuar acontecendo, e vão continuar acontecendo. No final das contas, quando você tem 2 milhões de torcedores, você precisa dar uma resposta esportiva. Isso o Atlético não faz há muito tempo. Quando você tem 2 milhões de torcedores, você pode ser o melhor gestor do mundo. Mas você precisa estar ali entendendo que o torcedor também faz parte da instituição. Hoje o torcedor se sente cada vez mais distante do Atlético pelas mesmas pessoas estarem mandando. Pelas mesmas pessoas estarem comandando o clube. E assim, talvez comandos que já deram certo. Fica muito claro que não dão mais. Talvez com comandos que já fizeram a diferença. Tá tão claro que não fazem mais a diferença. Tá tão claro que não botam o Atlético no patamar que o Atlético já esteve. A metodologia Petralha hoje afunda o Atlético. Ela já levantou o Atlético. E óbvio que não é só culpa do Petralha. E óbvio que não é culpa de uma pessoa só. Mas enquanto, não sei, a gente entende quem é o culpado, o Atlético agoniza. Enquanto a gente entende que é o culpado, mudando de treinador à torta e à direito, o Atlético tá no meio da tabela da Série B. Eu tenho certeza que o torcedor do Atlético não imaginou que esse momento ia chegar. Meio de tabela de Série B, cara. É
é inviável. É inaceitável. Porque se a gente começa a se acomodar com meio de tabela de Série B, fudeu. Então, assim, eu acho que o torcedor do Atlético ainda tem que se preocupar. Porque quando o torcedor do Atlético for afastado de vez, quando o torcedor do Atlético começar a lidar com indiferença imensa, aí, cara, aí não vai ter jeito. Aí não vai ter nada que resolva esse processo de afastamento e esse processo de queda que o Atlético vem vivenciando. Eu volto a dizer, eu acho que o Atlético ainda pode engrenar na temporada, terminar bem o ano e eu conseguir conquistar um ótimo contexto para voltar para a Série A, potencializando os jogadores jovens que tem. O Atlético tem material humano para chegar na Série A, dando um time honesto. Com o Mikael, com o Esquivel, com o Léo, com o Isaac, com o Zapelli, com o João, com o Renan Peixoto, enfim, com vários nomes ali. Só que precisa engrenar agora. O Atlético já errou mais do que devia nessa temporada, mais do que eu acreditei que o Atlético iria errar. Eu achei que seria um ano com alguns aprendizados em relação a 2024. Mas, assim, não é nem questão que o Atlético não aprendeu. A impressão que eu tenho é que o Atlético não consegue reagir. A impressão que eu tenho é que o Atlético tá inerte, vivendo o mesmo ciclo e não sabendo sair dele. Ah, mas como sai? Também não sei. Também não tenho essa capacidade toda de gestão esportiva pra bater esse martelo. Mas, vamos ver. Vamos ver. Eu volto a dizer, o torcedor tá certo de protestar. O torcedor tá certo de cobrar explicações. Volto a dizer, enquanto não tiver ninguém agredido, enquanto não tiver nenhum patrimônio depredado, o torcedor tem que incomodar a vida de quem tem uma vida muito fácil. O torcedor tem que incomodar a vida de quem toma as piores decisões possíveis e deixa o Atlético onde ele tá. O Atlético é maior que qualquer um. Que não exista dúvida sobre isso, que não exista questionamento sobre isso, que não exista nenhum tipo de reflexão sobre isso. O Atlético é maior do que qualquer um. Sabe? Então, que a torcida continue levantando essa pauta. Não tá bom. Não dá pra se acomodar. Se a gente se acomodar agora, fudeu. Jogadores, diretoria, comissão técnica, todo mundo precisa trabalhar dobrado pra começar a dar respostas. O Atlético precisa de resposta dentro do campo quinta-feira. Espero que o senhor João Correia faça o papel dele. Espero que o senhor João Correia, consiga montar esse time da melhor maneira possível. Espero que o senhor João Correia consiga alinhar esse time de uma maneira equilibrada e competitiva. Porque senão, cara, assim, o sinal amarelo já tá mais do que aceso. Mais do que aceso. O alerta já tá mais do que ligado.